Então, com alegria, temos aqui conosco o nosso Saulo, professor, e por ser professor, só pode contribuir com os nossos estudos nas férias. E registramos uma observação que o público também está um pouco menor. Eu prefiro atribuir as férias do que as facilidades, do que o conforto do sofá e da internet. E nós podemos ouvir e ver as palestras na internet. E futuramente, se Deus quiser, já está próximo, nós também vamos ouvir na rádio web, que nós estamos preparando aqui. Nós vamos instalar uma rádio virtual, 24 horas no ar da nossa casa. Porque a rotina, o comodismo, a acomodação, melhor dizendo, e a indiferença são os 3 piores venenos para o espírito do espírita. Então, nós precisamos trabalhar. Então, minha gente, vamos envolver o nosso Saulo com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa e ouvir a sua palestra com a maior atenção. Obrigado. Muito boa noite a todos, aqueles que estão presentes da Casa de Eurípides, aqueles também que à distância nos assistem, que nossas primeiras palavras sejam sempre de profunda gratidão a Deus, que tem nos oportunizado a doutrina espírita para o nosso conhecimento, a verdade, mas, sobretudo, para a nossa transformação moral. E, em nosso caso, também pela Casa Espírita, tão séria e organizada, que nos possibilita espaços para entendimentos, para discussões, para a nossa renovação íntima. Em 1931, desencarnava um homem especial, um gênio, na verdade, Thomas Edison, que nada mais nada menos do que 2.332 invenções patenteou em vida. Foi aquele que respondeu pela criação do fonógrafo, da câmera fotográfica, da máquina de escrever, da lâmpada incandescente, também de tornar usual o telefone, enfim, muitas tecnologias passaram pelas mãos, pela mente daquele homem, que, conta o seu biógrafo, tinha um jeito todo especial de concluir os inventos e as equações que ele tinha dificuldade para resolver. Diz lá o seu biógrafo que Thomas Edison mantinha, no fundo do seu laboratório, uma poltrona. E nessa poltrona sempre eram observadas 2 bolas como de sinuca, pesadas, e as bases de cada um dos braços da poltrona, uma panela de aço. Conta lá o seu biógrafo que quando ele tinha alguma dificuldade para resolver uma fórmula qualquer, ou quando estava a ponto de conseguir concretizar mais uma daquelas suas invenções, e que não conseguia realizar então o passo final, sentava-se ele àquela poltrona, segurava em cada uma das suas mãos aquelas bolas muito pesadas e dormia. Nós sabemos que quando vamos pegando no sono, os membros são os primeiros a relaxar. Às vezes, no transporte público, sentimos isso, né? Até em pé, ou sentados no sofá, vamos percebendo que os braços amolecem, as pernas fraquejam. E ele, naturalmente, ao entrar no sono, largava aquelas 2 bolas, ou pelo menos uma das 2, que ao cair nas panelas faziam um grande estrondo e o acordavam. Eu fiquei pasmo quando lia o livro, porque diz lá o seu biógrafo que, invariavelmente, Thomas Edison acordava com a solução para o problema. E que passava por aquela poltrona boa parte daquilo que nós conhecemos hoje como tecnologia, inclusive cinematográfica, porque ele foi um dos primeiros nos Estados Unidos a rodar um filme para o cinema. Então nós estamos diante de alguém que compreendeu, e com certeza muito mais do que nós, uma das ferramentas esquecidas que Jesus veio nos apresentar, que a doutrina espírita, aliás, clarifica completamente a inspiração, a utilização do nosso pensamento em comunhão com o pensamento daqueles que do mundo espiritual estão sempre prontos a nos dar o suporte.
nos dar o suporte não só para as grandes coisas do planejamento reencarnatório, mas para as pueris coisas da vida. Para os menores atos do cotidiano, nós temos alguém, e aí vai um segundo conceito espírita esquecido aqui e ali, em nosso dia a dia, um anjo guardião. Já pensamos nisso deste jeito? Nós temos um espírito do qual somos a missão, do qual somos o objetivo central. Nós somos o cuidado nuclear de alguém, que inclusive é cobrado por nossas derrotas ou vitórias. Claro que num certo limite, porque há o livre-arbítrio, e ninguém pode responder por ninguém. Mas a organização do mundo espiritual permite, inclusive, que essa criatura nos tenha como seu discípulo aqui na Terra. Planejamos muitas vezes a reencarnação ao lado deste espírito. E vimos então para o combate com a certeza de que nunca estaremos sozinhos. Mas, apesar de sabermos disto, em nosso dia a dia, fazemos questão de esquecer. Em nosso dia a dia, por uma série de coisas, e sobretudo hoje pela correria da vida moderna, da vida contemporânea, nós nos esquecemos de que estamos acompanhados. Nós nos esquecemos da nossa natureza espiritual. Porque quando vivemos, meus irmãos, como corpos, naturalmente, nós não temos espaço mental para lembrar daquilo que é do Espírito, das coisas do Espírito, que afinal de contas são os principais em nossa vida imortal. Estamos na Terra e precisamos gastar um tempo, como diz o Livro dos Espíritos, na pergunta que lemos, com as coisas exclusivamente materiais. É natural que seja assim. Conhecimentos que aqui e ali deixaremos na Terra, determinadas atitudes, tempos de dedicação, que também se restringem à organização social, familiar, da personalidade que envergamos hoje. Mas a maior parte das coisas que vimos aprender aqui precisam se manter conosco. E nós não temos dado a atenção devida aos cuidados dos quais nós somos a todo o tempo objeto. Deus cuida de nós através das pequeninas coisas do dia a dia. E por estarmos ainda mergulhados, como Gilberto falou, na indiferença moral, é que nós não percebemos. João, o apóstolo querido de Jesus, aquele que na sua adolescência conviveu com o Mestre, então a princípio vivia ele um momento de imaturidade, um momento ainda de despertamento muito incipiente para o que estava acontecendo, mas segundo as narrativas evangélicas, ele era alguém muito maduro e que conseguia perceber a profundidade daquilo que Jesus falava, a ponto inclusive de dos 12 ser o único que não fugiu quando da crucificação. Foi aquele que ficou com Maria aos pés da cruz, cuidando da mãe do Senhor, e que naturalmente fez com que aquele momento fosse mais fácil para os familiares do Mestre. João viveu junto com seu irmão Tiago e também com Pedro, com certeza aquele que havia compreendido melhor o Senhor Jesus, Cefas, Pedro, um momento bastante importante da sua vida. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, dá continuidade à história que nós conhecemos pelo capítulo 26, particularmente no versículo 40 do Evangelho de Mateus. Porque Jesus, quando terminou a Santa Ceia, ali após a cerimônia do lava-pés, ele se dirigiu ao Horto das Oliveiras. E assim fez porque, dizia ele, estava tomado pelo sentimento de que o Gólgota se apresentaria nas próximas horas, de que o processo de crucificação estava para se dar brevemente. Então ele retira consigo os 3 amigos mais próximos, Pedro, João e Tiago, os 2 filhos de Zebedeu. Se retira para o horto e pede que eles fiquem à porta, porque ele sentia vontade de orar. De maneira muito humilde, de maneira muito humana, Jesus precisava da oração. O Senhor Jesus não abriu mão dessa outra, que junto com a inspiração, junto com a teoria do anjo da guarda, talvez seja um terceiro elemento tão esquecido, ou pelo menos subutilizado por nós cristãos, por nós espíritas. Eles 3 então foram acompanhar a oração de Jesus. E o Mestre pediu que eles ficassem ao horto naturalmente porque percebia que a qualquer momento podia se dar
a sua prisão. Ficou dentro do horto por 1 hora. E ao retornar, ele encontrou os 3 amigos, os 3 futuros apóstolos, os 3 discípulos daquele momento, dormindo. Narra o versículo 40 do capítulo 26 de Mateus, que Jesus viu os 3 deitados junto à relva e falou mais particularmente a Pedro, mas tocando no ombro de João: por nenhuma hora pudestes velar comigo? Naturalmente, fazendo com que aqueles 3 amigos percebessem a sua incapacidade, mesmo de uma hora tão grave, manter-se fiéis ao Senhor. Falou isto e entrou mais uma vez, porque percebeu que nenhum soldado tinha chegado ainda. Ficou por mais 60 minutos orando, e quando voltou encontrou os 3 amigos, os 3 futuros apóstolos, os 3 discípulos, dormindo. Dormindo não só esse sono material, que já toma conta, apesar de 10 minutos somente, Gilberto, de alguns companheiros na reunião, mas principalmente o sono espiritual, o sono da indiferença. Diz Humberto de Campos que João, nos 10 anos que se seguiram à crucificação, ficou num estado quase que de depressão, porque ele não conseguia entender, ele não conseguia compreender de que forma podia ter dormido as 2 horas mais graves da vida do Senhor, de que maneira que ele tinha perdido a oportunidade de partilhar daquela oração. Ficava agora imaginando João o que deve ter acontecido naquele horto, qual deve ter sido o conteúdo da última prece do Senhor, que espíritos devem ter apresentado-se a Jesus de modo a confabular e a consolar a dor que era humana daquele momento. João pensava isso tudo quando, num exercício mais ou menos parecido com o de Thomas Edison, ele saiu do corpo, se viu sonolento e divisou a figura do Senhor. Pela primeira vez, individualmente, isso lhe tinha acontecido, porque naturalmente o Senhor tinha aparecido a dezenas, inclusive a eles, do colégio apostólico, mas particularmente a João era a primeira oportunidade, era a primeira visão que ele tinha de Jesus. E ele, naturalmente, na ansiedade por aquele momento, que estava num passado recente, mas que era presente em seu coração, ele perguntou: Senhor, onde errei? E o mestre, de maneira muito clara, muito objetivo, talvez duro também, disse: João, tu és indiferente. João, a indiferença tem impossibilitado o teu crescimento. E a partir daquele dia, assim como a partir do dia também que Pedro percebeu que a profecia de Jesus sobre a sua negação tinha se cumprido, João mudou. João resolveu viver o Evangelho. João saiu daquele estado de lamentação, de indiferença, olhou para o mundo e perguntou: o que eu tenho feito de especial? Uma outra pergunta que o Senhor Jesus deixou gravado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 37. E vós, o que fazeis de especial? Thomas Edison criou 2.332 coisas, as mais úteis para o nosso dia a dia. João nos deixou o Apocalipse. João foi aquele que de mais perto pôde conviver com os descendentes, familiares e do ponto de vista doutrinário de Jesus, de modo a colher em seu evangelho detalhes vários que nos outros 3 não existiam. E nós, o que temos feito de especial? É claro que nós, criaturas muito pequeninas, não vimos ao mundo com missões, com objetivos centrais do tamanho de um João, de um Pedro, de um Thomas Edison. Com certeza não. Nem no campo moral, nem no campo religioso, nem no campo doutrinário. Mas com certeza, meus irmãos, alguma coisa de especial é esperado de nós. E nós, na indiferença diante desses conceitos espíritas, que muitas vezes ficam só no campo do conhecimento,
não sabemos enxergar o que de especial nos espera. E colocamos a culpa disso em nossa imperfeição. Falamos, mas eu sou muito imperfeito. Não consigo ainda. Eu sou incompleto. Não possuo ainda. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não enxergo. Eu não vou. E de não em não, nós nos esquecemos de que a lei de Deus, na sua sabedoria plena, facultou-nos aquilo de que carecemos. Nos oferece, Deus, aquilo de que precisamos para nos completar na ação mobilizadora de mudança. Não estamos tratando aqui, absolutamente não se trata aqui, de uma mudança completa hoje, agora, porque nós somos criaturas que temos tempo. Deus não apressa a expiação, nos ensina o livro dos Espíritos. Deus não tem pressa para que o nosso crescimento se dê, para que nós saímos da indiferença, dos sofás, da nossa acomodação, mas nós deveríamos ter pressa. Nós deveríamos estar vivendo a urgência que a moral do Senhor Jesus nos apresenta tão claramente, com perguntas como essas. O que temos feito de especial? E não tratamos aqui do outro, tratamos de nós mesmos. De que forma nós temos nos olhado no espelho como criaturas espirituais, a ponto de conseguirmos entrever a necessidade real. Porque na maior parte das nossas horas, nós estamos consumindo e gastando nosso tempo para consumir coisas que ficam na terra. Leon Denis nos ensina, neste livro, O Problema do Ser e do Destino, que é necessário um mergulho íntimo em nós mesmos para que possamos perceber a nossa necessidade real. Então, muito antes da oração, que nós dizíamos, um terceiro elemento subutilizado pelo cristão, é necessário a meditação. Mergulhar em si mesmo para encontrar a realidade, a necessidade, é meditar. E a meditação, ao contrário do que a maioria dos orientalistas pregam, não é o esvaziamento do cérebro. Não é não pensarmos em nada. Porque, inclusive, do ponto de vista neurológico, é impossível isto, não pensar em nada. Conta uma sabedoria oriental, que inclusive entra em contradição com este ensino por lá tão pregado, que um discípulo chegou diante do mestre e muito invejoso naquele momento, porque viu seus companheiros avançando de mistério em mistério, ele perguntou assim: mestre, o que devo fazer para penetrar nesses mistérios que vocês conseguiram penetrar? E o mestre deu a ele uma receita que era a seguinte: você vai para o topo daquela montanha e ficará, durante o tempo que for necessário, fazendo um exercício de pensar. Poderá pensar em tudo, menos no carneiro rosa. E conta a sabedoria oriental que esse discípulo se suicidou 30 anos depois, porque ele só conseguia pensar no carneiro rosa. Porque tirar alguma coisa da cabeça e ficar com a mente vazia, ou tirar tudo da cabeça e ficar com a mente vazia, é impossível. A meditação que Leon Denis propõe é o pensar em uma coisa de cada vez, que é um outro problema social nosso da contemporaneidade, porque nós somos multitarefas, nós somos cobrados a fazer dezenas de coisas ao mesmo tempo, no serviço doméstico, no serviço profissional, até no lazer, na internet, por exemplo, nós nos vemos aqui e ali desconcentrados. Eu não sei vocês, mas ao abrir um navegador, qualquer um, para acesso à internet, nós temos a possibilidade das abas. E eu, particularmente, em 3 minutos de navegação, tenho no mínimo 15 abas abertas. Porque eu vou abrindo as abas e colocando sites ou assuntos dos quais não posso esquecer naquelas horas que ficarei no computador. Mas de coisa interessante em coisa interessante, nós nos perdemos, às vezes, daquilo que era o objeto principal, daquilo que nos mobilizou a ligar, por exemplo, o computador. E nós precisamos, então, fazer um exercício
que antecede a oração, que é o contrário disto, que é pensarmos em uma coisa de cada vez. A mediunidade solicita isso. Se o médium for ao trabalho, seja ele de que natureza for, com muitas coisas na cabeça, ele precisará ser, naquele momento, blindado. Ele precisará muitas vezes ser isolado pelo plano espiritual para realizar um trabalho do qual às vezes nem vai participar conscientemente. Porque o seu papel era se concentrar na coisa que ele tem que fazer naquela hora. Para receber então, de maneira mais ou menos direta, os pensamentos, as intuições ou até as comunicações ostensivas do mundo espiritual. Meditar é pensarmos em uma coisa de cada vez. E quando nós pensamos em uma coisa de cada vez, segundo Denis, nós mergulhamos em nosso íntimo. Acessamos aquilo que ele chama de sentido íntimo, onde ele fala que está a consciência de Deus. E aí nós teremos chegado então à percepção clara, objetiva, da nossa necessidade. Vocês me permitam um estudo mais detalhado de O Livro dos Médiuns, no item 182, quando Allan Kardec fala dos médiuns inspirados. Qualquer pessoa que, quer no estado normal de vigília, esse nosso agora, quer no estado de êxtase, de alguns companheiros que estão dormindo, receba pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser classificada na categoria dos médiuns inspirados. Qualquer que receba comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas pode ser classificada na categoria dos médiuns inspirados. Ela, a inspiração, procede muito mais daqueles que nos querem bem e cujos conselhos, muitas vezes, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sob este aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns. A assertiva famosa de Allan Kardec, de que todos somos médiuns, em algum grau, porque todos podemos perceber o pensamento, as ideias dos espíritos desencarnados, está gravada aqui, no item 182, quando ele está tratando da mediunidade de inspiração. Allan Kardec escreveu esse texto, ou pelo menos organizou essa ideia, após uma comunicação que está grifada em obras póstumas, quando ele teve a oportunidade de perguntar ao Espírito Verdade, que nós sabemos ser o Senhor Jesus, se ele o acompanharia em todas as coisas da vida. O Espírito Verdade, nós sabemos, aquele que se mostrou como guia do Senhor Allan Kardec para a realização da codificação espírita. Então Allan Kardec tinha essa dúvida. Tu és um amigo para todas as coisas da vida? Ou somente para os assuntos doutrinários? É uma lição muito interessante, porque aqui e ali nós também vamos hierarquizando o mundo espiritual a nosso bel prazer, acreditando então que para cada tarefa que realizamos teremos um guia espiritual diferente. É claro que dependendo da natureza da ação que cometemos, do trabalho que desenvolvemos, alguns amigos se aproximarão de nós, mas há alguém do qual nós somos o cuidado em todas as circunstâncias da nossa vida. Se formos, por exemplo, adentrar no campo mediúnico, nós entenderemos que numa câmara de cura, por exemplo, num passe mais específico, onde doenças do corpo ou da alma podem ser estancadas, naturalmente o nosso guia espiritual, ele pode não ter o conhecimento magnético, por exemplo, suficiente para realizar a operação, mas ele sempre estará ao nosso lado. Porque ele não conhece magnetismo, ele pode não conhecer cura, mas ele nos conhece. Para que alguém trabalhe conosco mediunicamente, é necessário que isso se dê através do nosso guia espiritual, que é só quem tem autorização para nos entregar, para nos oferecer para algo ou para alguém. Então, no campo da inspiração, Allan Kardec perguntava: tu és um amigo para todas as coisas da vida? E o Espírito Verdade dá uma resposta que me parece um tanto emotiva, mas que nesse momento queremos usar com muita racionalidade.
ele diz assim: não te dar apoio, não te acompanhar, seria não te amar. O sentimento que os aproximam de nós é o do amor. Um amor que não é semelhante ao nosso amor. Porque, com todo respeito, mesmo o amor de mãe, mesmo o amor paternal, que é a coisa mais bonita que existe sobre a face da terra, ainda comete os seus equívocos por conta do excesso de zelo, por conta do apego, por conta, muitas vezes, me perdoe mais uma vez, do interesse pessoal. Porque nós, pais, precisamos aprender a amar sem esperar a recompensa pelo nosso amor. Quantas vezes, de maneira impensada, um pai e uma mãe cobra dos seus filhos o cuidado, a atenção? Outro dia, no ambiente de evangelização, nós ouvimos uma mãe dizer assim: eu te amamentei, e agora você faz isso? Ora, as leoas também amamentam? As cadelas também amamentam? Essa é uma lei biológica. Seria muito estranho que uma mãe dissesse àquele pequeno, tão frágil: eu não vou lhe dar o leite, porque eu não sei se você vai ou não me colocar no asilo. Ora, os cuidados que temos com aqueles que vêm ao mundo por nós são obrigação. O nosso amor ainda é muito egoísta. O nosso amor ainda é um amor muito material. E nós transferimos isso para a nossa relação com Deus. Que contradição. Porque Deus, que nos ama um amor que nem conhecemos, acaba pagando o pato, acaba levando a culpa por aquilo que nós conhecemos do amor. Eu tenho um filho de 2 anos, vocês me perdoem mais uma vez o exemplo pessoal, mas há 1 ano e meio nós vivemos uma experiência. Na ocasião não pensei isso tudo, mas depois, tendo a oportunidade de escrever um texto, nós tivemos a inspiração, quem sabe, de relacionar as coisas. E vocês também sabem, ou pelo menos imaginam, que os primeiros meses da vida de um bebê é um exercício bastante doloroso, pelo menos mensalmente, de levar aquela criança à vacinação. É muito complicado, né? E naquele 6º mês, eu não sei por que exatamente, não lembro agora qual era a vacina específica, mas havia uma dor um pouco maior, e eu fiquei sabendo disso quando a enfermeira avisou-me, sem palavras, mas mostrando a seringa e a agulha, que era bastante mais grossa do que no mês anterior. Eu perguntei a ela por quê, ela disse que aquele anticorpo ali, ele era injetado num volume e numa viscosidade um pouco maior. Então precisava de uma agulha maior e mais grossa. Durante aqueles alguns segundos, me pareceu inclusive que essa agulha tinha uns 2 metros de comprimento, porque ela me pediu para sentá-lo no meu colo e segurar com força, ela disse com força, os seus braços e a sua perninha. Ela iria aplicar a injeção na coxa. E naquele momento ali, naturalmente entrevendo o problema que seria caso ele tirasse a perna, porque deveria ser então repetida a operação, eu segurei-o com força. E ele me olhou com uma cara de poucos amigos logo pela primeira vez, quando eu o segurei. Quando foi sentindo o que ia acontecer, ele entrou naquele choro compulsivo, e à medida que a agulha ia tocando a sua perna, nessa altura do campeonato a mãe estava muito longe da sala de enfermagem já, por isso nós falamos que mesmo a materno tem lá os seus problemas, eu percebi então que ele ia olhando para mim, e se ele pudesse falar aos 6 meses de idade, ele não teria me dito tanta coisa quanto ele disse naquele dia. Porque ele me olhava com um olhar de tanta dor, e ele falava mais ou menos assim, ou ele pensava mais ou menos assim: papai, o senhor não vai fazer nada? Você não está vendo que essa moça má está me fazendo sofrer? Papai, você não vai me tirar daqui? Você não vê que isso é o meu mal? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, trata do mal e o remédio, dizendo que muitas vezes, conforme aí a ciência biológica nos apresenta, o mal é exatamente tudo aquilo que precisamos naquela hora. A nossa relação com Deus é mais ou menos essa relação infantil com a dor. Nós olhamos para os céus e perguntamos: por que comigo? Quando, com o nosso conhecimento, com a oração como uma ferramenta diariamente utilizada,
com a inspiração funcionando, com a lembrança do anjo da guarda que não nos deixa por nenhum minuto sequer, nós deveríamos perguntar: por que não comigo? Por que não aconteceria comigo? Se eu sei um pouco mais, se eu estou um pouco mais informado daquilo que é o mundo, daquilo que é a vida, daquilo que sou eu, espírito imortal, justamente comigo, essas coisas devem acontecer. Porque eu estou mais preparado para realizar as vitórias diante da dor. Só que nós temos a teimosia de classificar a dor como problema, que naturalmente ela é, de cruz, de karma. Nós precisamos enxergar a dor como oportunidade, como possibilidade. As dificuldades do mundo são possibilidades de crescimento. Só que nós podemos, como Fernando Pessoa dizia, escolher na vida ser rio ou ser cais. Dizia Fernando Pessoa, né? Triste essa minha sina de ser rio ou cais, estar em mudança todo o tempo ou fixar-me na solidez. Porque o rio é aquele que a cada segundo modifica-se de natureza e nunca é o mesmo, apesar de uma aparência mais ou menos comum. Enquanto o cais, ele está ali sólido, inflexível, absolutamente fechado a transformações. Nós precisamos refletir sobre esses opostos que ainda nos caracterizam do ponto de vista psicológico. Porque sermos criaturas absolutamente inflexíveis. Eu nasci assim. Eu sou assim. Esse posicionamento da inflexibilidade não nos leva efetivamente ao crescimento. Aliás, deve ter sido mais ou menos isso que levou João a 10 anos de tristeza. Porque ele pensava: como eu ainda sou mau, inferior, inapto, como eu ainda não consigo o que eu poderia conseguir já. O Livro dos Espíritos, na questão 919, principalmente na questão 919, no seu subitem A, que é um texto de Agostinho, conhecido pela igreja como Santo Agostinho, nos dá uma receita de autoconhecimento. E me parece que Agostinho é muito mal interpretado por nós, naturalmente, espíritas, que lemos, estudamos e aqui e ali não entendemos o Livro dos Espíritos. Ele diz lá que fazia um exercício diariamente de avaliar as suas ações. Sentava-se na beira da cama, no fim do dia, e pensava naquilo que ele fez, procurando então programar uma mudança necessária para o dia seguinte, naquilo que ele havia errado, programando também a repetição daquilo que já havia sido certo, daquilo que já estava de acordo com a lei de Deus. Nós pegamos esta informação e trazemos para a tribuna espírita dizendo: o autoconhecimento prega que descubramos os nossos vícios, porque é necessário extirpar de nosso coração todo e qualquer sentimento mau. Só que não é isso o autoconhecimento. Leon Denis, também nesse livro, O Problema do Ser e do Destino, também na sua terceira parte, As Potências da Alma, esclarece que autoconhecimento é descobrir, à semelhança do que Jesus tinha nos dito já, as luzes que já hão em nós. O que eu tenho, mesmo que em germen, dentro de mim, em potencial no meu coração, e que basta desenvolver. Porque a maior parte das coisas já existem em nós. Só que por não darmos atenção, nós não desenvolvemos. É impossível, segundo Paulo de Tarso, matar o homem velho, que seria arrancar o vício do coração. Diz ele, na sua carta aos Hebreus, que não é possível retirar um vício do coração. Não dá para acordar amanhã, na terça-feira, e dizer assim: a partir de hoje, não sou mais egoísta. Não existe
o não exercício. Eu posso sim fazer uma reflexão profunda nesta noite e planejar que a partir de manhã colocarei em minha vida exercícios de solidariedade, exercícios de altruísmo, exercícios de desinteresse pessoal, em que eu vou começar a enxergar o interesse do outro à frente do meu. Aí sim, estarei buscando virtudes que, em desenvolvidas, apagarão aquele vício. Substituirão, como o Gilson disse, aquele fluido malsão. Quando Kardec enuncia isso em A Gênese, muito bem lembrado, que a cura é um processo da substituição de um fluido malsão por um fluido são, ele está, na verdade, se baseando em Paulo, que também foi a base de Leon Denis, que, na verdade, estavam estudando Jesus. Porque Jesus disse, vós sois deuses. Mais do que isso, ele falou, vós sois a luz do mundo. De maneira ainda mais simbólica, mas apesar de um símbolo tão concreto, vós sois o sal da terra. Pensemos no que é ser o sal. O sal é aquilo que tempera. Todos tivemos a oportunidade já, por um equívoco nosso ou de alguém, de comer um arroz sem sal. Nenhum sal. Esquecemos de colocar o sal. Não temperamos um feijão. O paladar, ele é tão ofendido que a fome passa. No normal, não comeremos um arroz, um feijão sem sal só porque estamos ficando com fome. É claro que na miséria, na fome completa, nós nos esquecemos disso, que no fundo são objetos de cultura. O sabor, o paladar. Mas o sal, então, é aquilo que dá gosto, é aquilo que dá vida, é aquilo que dá luz. Vós sois o sal da terra. Talvez até nos fazendo entender que o movimento de regeneração não é do planeta. Não existe o movimento de transição planetária. Não estamos fazendo aqui nenhum trocadilho para discordar de Edivaldo Pereira Franco, absolutamente. Mas a transição planetária é a nossa regeneração. Também anunciado em A Gênese por Allan Kardec. A regeneração não virá com uma mudança, com um cataclisma físico. Porque não são as entranhas da terra que se mexem, mas as entranhas do coração, disse o codificador. Nós precisamos enxergar o nosso coração. Se eu olho para o espelho ao acordar e vejo só aquela massa de carne, que ali, transitoriamente, me é oferecida para o meu progresso, então eu sou aquele que Allan Kardec ousadamente chamou de espírita materialista. O espírita que não consegue enxergar ainda mais do que a vida material. Porque, meus irmãos, isso não tem a ver com a nossa cognição. Allan Kardec disse isso também no Evangelho segundo o Espiritismo. Inteligências recém-saídas da infância compreendem o Espiritismo em toda a sua grandeza, enquanto criaturas muito maduras não conseguem entendê-lo. Nós aqui, todos nós, ou a maioria de nós, porque alguns talvez tenham chegado hoje, já compreendemos o Espiritismo, que é tão claro, que é tão óbvio, é a revelação da lei de Deus como ela é. Mas por que esse entendimento da doutrina espírita não chegou ainda em nosso comportamento? É uma pergunta urgente. Por que ainda somos incoerentes e incongruentes com aquilo em que nós acreditamos? Eurípides Barçanufo repetiu algumas vezes em seus discursos, e Corina Novellino também anotou em sua biografia, uma frase que é atribuída a Victor Hugo: invisibilidade não significa ausência. Todos nós sabemos disso. Todos nós acreditamos nos espíritos. Erasto, aqui em O Livro dos Médiuns, vai nos dizer que de cada 10 comunicações espíritas, 9 de cada 10, 9 comunicações espirituais têm como objetivo exclusivo,
nos fazer lembrar a nossa natureza espiritual. A maior parte das comunicações espíritas atuais também nos dizem isso. Vivam como espíritos imortais. Lembrem-se de vossa natureza espiritual. Porque quando estamos diante do espelho, nós não nos lembramos de que ali, ao acordar, nós estamos também ressintonizando com o guia espiritual. Mais do que isso, que o preparo para o sono físico é essencial, de modo a aproveitarmos desta amizade, desta companhia, em excursões, em aprendizados, em oportunidades de crescimento também fora do corpo físico, em desdobramento. Precisamos ter a fé de um Thomas Edison que colocou no seu dia a dia uma ferramenta, um método para buscar nas fontes augustas do saber e do amar aquilo que ele reconhecia não ter nele. Diante de uma grande dor, nós reconhecemos, e de maneira muito legítima, Senhor, eu não estou preparado para viver isso. Todos tivemos ou teremos alguma oportunidade assim. Mas nós precisamos usar aquilo que já entendemos, de modo a conseguirmos obter ajuda naquele que quer nos ajudar. O Livro dos Espíritos ensina que há uma única oportunidade em que o anjo da guarda se distancia do seu tutelado. Há um único jeito de expulsar o anjo da guarda de perto de nós. Dizem os Espíritos, desconectando-se por um comportamento ostensivo e sistemático do pensamento deste amigo. Por mais que façamos uma besteirinha aqui ou ali, ele não se desconecta de nós. Mas quando conscientemente nós nos desconectamos do objetivo da vida, expulsamos então o anjo da guarda. Quantos de nós temos acordado e vamos dormir hoje lembrando do objetivo central da nossa vida? Qual é o objetivo central da nossa vida? Essa pergunta é impossível responder. Porque para cada planejamento reencarnatório há uma resposta. É claro que poderíamos dizer progredir, evoluir espiritualmente, ser um pouco melhor hoje do que ontem. Todos nós precisamos fazer buscas como essa. Mas nos ensinam os Espíritos que todos nós também, que cada um de nós, aliás, tem algo de central para realizar. Na vida de uns, isso estará no campo da família. Na vida de outros, no campo da sociedade. De outros ainda, na casa espírita. Nós precisamos descobrir o que de central a vida aguarda de nós. O que de nuclear nós precisamos desenvolver aqui e agora. Mas para isso é necessário usar essas ferramentas cristãs, tão antigas, mas tão esquecidas. Orarmos. O Senhor Jesus disse, buscai trancar-vos em vosso quarto, para a intimidade com o Senhor. E o quarto não é necessariamente, apesar de precisarmos sim, ainda, de uma referência material, de silêncio, de atenção, mas o quarto não é somente o cômodo da casa. O quarto é o silêncio que precisamos fazer dentro de nós mesmos, para que possamos ouvir as vozes de Deus. A sabedoria oriental ainda diz que quando oramos, conversamos com Deus. Mas quando meditamos, ouvimos a voz de Deus. É o que Denis está falando. Para ouvir a voz de Deus, não precisa ir do lado de fora em lugar nenhum. Para ouvir a voz de Deus, não precisa vir à casa espírita. Para ouvir a voz de Deus, não é necessário assistir o discurso do Papa. Para ouvir a voz de Deus, é necessário conhecer-se. E esse é um grande problema. Nós não nos conhecemos. Quando nós temos a oportunidade de uma dessas dinâmicas, que nos encontros e estudos espíritas se dão, pedir para que as pessoas coloquem no papel uma virtude e um defeito, que dificuldade. Para ambas as partes, mas para elencar as virtudes, que dificuldade. Não que nós tenhamos um conhecimento mais claro daquilo que temos de errado.
Mas se nós nos trancamos para os nossos erros, o outro mostra. Eu posso não me achar egoísta, mas alguém vai dizer, mas você é egoísta, hein? E de tanto ouvir isso, eu até começo a reconhecer no meu dia a dia alguma coisa de egoísmo, de vaidade, de inveja, de orgulho, de prepotência. Mas as nossas virtudes, ninguém nos lembra. Dificilmente um patrão na Terra, apesar de toda a revolução no mundo do trabalho, sabe reconhecer sistematicamente a sua qualidade. Infelizmente, dentro da instituição casamento, nós também não somos muito competentes em mostrar para o outro as suas qualidades. Na casa espírita, quantas vezes perdemos a oportunidade, não num elogio vazio sem sentido, mas num reconhecimento justo de mostrar para o outro a sua qualidade. Esse exercício é, portanto, absolutamente solitário. O autoconhecimento é um exercício solitário. Não precisamos nos retirar para o alto da montanha, mas precisamos nos retirar para o nosso quarto, para a nossa intimidade espiritual, de modo a conseguirmos perceber a nossa realidade, a nossa necessidade efetiva para hoje, para agora. 80 que horas, Gilberto? 80 que horas? Para que possamos perceber as nossas necessidades mais urgentes. Allan Kardec continua dizendo sobre a inspiração: se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, recorrer-se-ia com maior frequência à inspiração de seu anjo guardião, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Vou repetir. Nos momentos em que não se sabe o que fazer ou o que dizer. É justamente na hora da dúvida que ele mais ao nosso lado está. Mas é justamente nesta hora que nós mais os deixamos de lado. Que nós possamos fazer, cada um à sua forma, mas de maneira urgente, esse exercício. Criar métodos em nosso dia a dia para nos lembrarmos das nossas necessidades espirituais, para mergulharmos em nós mesmos. Joana de Ângeles ensina que com menos de 20 minutos diários, ninguém consegue uma boa relação com Deus. Claro que para alguns de nós será 1 hora, para outros 2 horas. Outros de nós nem conseguimos fazer isso ainda sem o suporte do ambiente que a Casa Espírita oferece, mas precisamos aprender. Precisamos em algum momento ganhar autonomia. Precisamos alguma hora da nossa vida perceber qual é a nossa necessidade de agora. Autonomia é um exercício do qual nós fugimos muito. Na verdade, nós gostamos mesmo de uma bengala. Nós gostamos de alguém ou de alguma coisa, de alguma doutrina, de alguma ideia, de algum lugar, onde nós possamos nos apoiar no momento de fraqueza. Não precisamos de coisas materiais, mas que possamos entender que esse apoio legítimo, planejado por Deus, é o anjo guardião. Que este apoio, ele está o tempo todo a nos oferecer as inspirações. Que este apoio vem daquele que nos ama de maneira mais real. O amor maior que nós conseguimos imaginar, a pessoa que nós conhecemos, que mais cuidado tem por nós, nada disso se compara ao amor dessa criatura que vela por nós. Às vezes, reencarnações atrás já estava nos acompanhando. Na maior parte das vezes, após a desencarnação, nos acompanhará também. Que nós possamos compreender o tamanho desse conceito que é a inspiração. Allan Kardec fala que no campo das artes, da ciência, da filosofia, da religião, é sob esse conceito da inspiração que nós entendemos a mediunidade, que não é, na verdade, um conceito utilizado somente pelos espíritas. Pode ser compreendido desta forma pelos espíritas. Nesse momento, em que temos oportunidade, no Rio de Janeiro, de conviver com nossos irmãos católicos, num grande amplexo fraternal, que nós conhecemos muito bem na Casa Espírita, para receber o Papa, como nós vemos que esses sentimentos, eles são universais.
vindo para cá, ouvíamos o primeiro discurso que Francisco fez, agora há pouco, né, no Palácio da Guanabara, e ele dizia, a primeira frase do seu discurso foi a seguinte, ele falava assim: não trago como outros traziam, nem ouro, nem prata. Vos trago o que encontrei de melhor para a minha vida, Jesus Cristo. Já paramos para pensar como que é inédito a formalização disso no ambiente, no seio da Igreja Católica? De que maneira que aquelas criaturas estão vivendo um momento único, onde talvez comecem a perceber, se Deus quiser, né, e o seu pontificado for bastante longo, a realidade do Evangelho. É um grande crime, nós, espíritas, que temos livros como Paulo e Estevão. Nós não temos só os Atos dos Apóstolos, que já seria um grande conteúdo, suficiente, inclusive, mas nós temos um livro como Boa Nova, nós temos exemplos como Bezerra, como Eurípides, nós temos um Leon Denis, nós temos uma codificação kardeciana, que nós saibamos, meus irmãos, para que possamos, inclusive, fortalecer a nossa reencarnação em seus objetivos, aproveitar aquilo que nos está sendo oferecido, fortalecer em nós o sentimento do amor a Jesus. Nós pensamos assim: o que eu tenho de melhor na minha vida hoje é o Senhor Jesus. Ou somos daqueles ainda que nos concentramos em dizer: ah, mas Jesus está muito distante. Quem sou eu? Quem falou isso foi Jesus. Quem fez assim foi Jesus. Jesus veio à Terra num corpo de carne, como o nosso. Viveu as dificuldades materiais que nós vivemos. Aliás, dificuldades muito superiores às nossas. Porque o seu tempo na Terra não favorecia a vida em nada. Nem do ponto de vista da insalubridade que aquele mundo apresentava, nem do ponto de vista das facilidades da divulgação. Já pensamos? Jesus nunca saiu de um raio de 30 quilômetros de ação. E nós temos a oportunidade de, com a internet, por exemplo, expressarmos as nossas ideias e os nossos sentimentos para todos os cantos, para os outros lados do mundo. Que nós possamos fazer isso embebidos do sentimento cristão. Para que possamos, lá com a pergunta de Jesus, no 5º capítulo de Mateus, refletir: o que vós fazeis de especial em vossa vida? O que tendes feito de especial em vossa vida? Que nós reflitamos com o Senhor Jesus, que nós reflitamos com a doutrina espírita, que não busquemos nesse momento delicado da regeneração, é verdade, os modismos que vão infiltrando-se no movimento, que nós possamos buscar a segurança dos livros, dos conhecimentos, das interpretações, das conversas que deram certo para tantos irmãos, que funcionaram para tantos corações, para que nós possamos chegar ao fim desta reencarnação na posição que João chegou. E não na posição em que João estava, quando naquele momento, segundo a sua interpretação, traiu o Senhor. Que possamos buscar acordar, que possamos buscar despertar, que possamos buscar sair dessa infantilidade que ainda nos caracteriza de reclamar dos nossos problemas. Se Allan Kardec reencarnasse hoje e tivesse a oportunidade de reescrever o Livro dos Médiuns, ele com certeza colocaria aqui o médium ranzinza, o médium reclamão, o espírita chato, porque nós temos ficado chatos de tanto reclamar, sem reconhecermos a oportunidade da vida. Nós sabemos o quanto que isso é revolucionário, porque olhar aquela criatura que nos incomoda, olhar aquela dor augusta que apareceu na vida e dizer: graças a Deus, Senhor, pela dor, graças a Deus, Senhor, pelo chato, é muito difícil. É claro que não faremos isso de uma hora para outra, mas precisamos pelo menos reconhecer que tudo o que acontece em nossa vida é assim porque deveria ser. Está assim e só está assim, não é assim, porque nesse momento é o melhor para mim. Que possamos dar atenção ao mundo espiritual que quer se comunicar conosco,
todo o tempo, o dia inteiro, mas que tem encontrado barreiras, porque o nosso campo mental não favorece, na maior parte das vezes, essa sintonia superior. A doutrina espírita, por tudo isso que nos apresenta, não nos torna criaturas melhores do que ninguém. Não somos privilegiados, não somos superiores, somos criaturas que temos a oportunidade e talvez uma responsabilidade mais acentuada de termos contato com o Evangelho clarificado do Senhor Jesus. A doutrina espírita não nos torna criaturas melhores, mas deveria nos tornar. A doutrina espírita deveria nos tornar melhores.